Salve, salve família! Não, vocês não estão malucos, não é uma miragem, não, o Celhão não mudou tanto assim, tá? O Celhão não ficou feio, o Celhão ainda continua bonito, tá? É uma outra pessoa que está apresentando aqui hoje. Então, vamos lá falar sobre Bills mais uma vez, esse jogo incrível de Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Estamos aqui hoje com o nosso amigão Eric. E aí, Eric, como é que você vai, irmão? Boa noite, Brunão. Aí para quem não está assistindo, né, e a voz está diferente aí, hoje no comando do episódio, Bruno Milione será nosso host. Vamos dividir a tarefa aí, né? O Celhão está curtindo uma bye week. Isso, o Celhão está de bye week. E a gente não vai deixar vocês na mão, vamos ficar aqui, vamos nós trocar uma ideia sobre Bills e Bengals, essa vitória tensa, mas muito bem conquistada ali, que deixou todo mundo bravo e contente, né, no final do jogo. E bora lá, Brunão. Não deixem de dar o like no nosso vídeo aí. Você que tá ouvindo no Spotify, curte, compartilha. E bora alavancar os canais aí, tanto do blog do Bills quanto do Fernando Schmud. É isso aí, Brunão. Bora pra cima. É isso, galera. É isso mesmo que o Ericão comentou, cara. O Celhão, ele tá de bye week, ele tá aí com suas férias merecidas, então fica um grande abraço aí pro Celhão, que é o host aí do nosso eterno host aí do podcast, né, do Buffalo Bills. Então, a gente só tá fazendo aqui um leve quebra-galho de host, entendeu? Não sei se vocês já jogaram D&D, vamos mestrar aqui uma leve campanha somente para a gente falar sobre esse jogo incrível que foi Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Para aqueles que não assistiram o jogo, tá? Foi um jogo que terminou seu placar de 39-34, graças a Deus para o Buffalo Bills. 39-34 para todos aqueles que só estão ouvindo o placar ou estão vendo, né, o placar, vai achar que foi um jogo acirrado do começo ao fim, que foi um negócio tomar lá da cá, mas não foi muito bem assim. Nós vamos conversar melhor sobre isso, mas não foi isso, não foi esse o roteiro que o Buffalo Bills infelizmente quis entregar para a gente. Foi aquele roteiro de sempre que a gente está acostumado nessa temporada, aquele roteiro onde a gente começa chorando, sofrendo, coração amargurado, dolorido, e aí depois vem aquela esperança, aquela vontade de abraçar e beijar o Josh Allen, aquela vontade de levantar ele nos ombros e colocar ele e falar: esse cara seja eterno, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Um jogo muito bonito na neve, novamente, né? Como a gente sempre está acostumado, sempre na temporada, a gente tem aí, né, os jogos na neve em Buffalo. Esse jogo não deixou por merecer, cara. Foi um jogo muito bonito. E como todo jogo, né, bonito, que quando a gente viu isso em Buffalo, o último, pelo menos ao meu ver, Eric, o último do ano passado foi aquele jogo contra São Francisco, que a gente tem aquela jogada incrível do Josh Allen, um passe para o Cooper, né? Aquilo e mais um jogo na neve que ficou para a história com jogadas incríveis de Josh Allen. Exatamente. Se tem uma coisa, na verdade, que o Josh Allen está acostumado a fazer é marcar história, né? Esse jogo aqui também teve uma quebra de recorde aí na NFL novamente. Então, assim, todo jogo parece até brincadeira, parece até aqueles desbloqueio de videogame, cara, Xbox, PlayStation que vocês estão fazendo quando vocês jogam e aparece aquele do lado, desbloqueou tal coisa. Cara, o Josh Allen o tempo todo tá desbloqueando alguma coisa na NFL. Então, mais uma vez, sim, um jogo, cara, belíssimo mesmo. Então, vamos lá, vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, cara. Jogo que aconteceu no domingo, né, às 3 horas da tarde aqui pra gente. Aqui a gente sofrendo, suando embaixo da língua, não sei, dependendo de onde vocês moram, mas se vocês moram no Brasil, eu acredito que todo lugar tava quente pra dedéu, menos em Buffalo. Começa um jogo totalmente fraco na questão de Buffalo, né, na questão do ataque, na questão até mesmo defensiva. E é isso. Cincinnati começa crescendo muito. O nosso ataque ele vai sofrendo aos poucos, sangrando aos poucos, permitindo sempre uma terceira longa,
fazendo um bom trabalho numa primeira e numa segunda, né? Mas numa terceira sofrendo novamente. E aí foi se permitindo, a gente foi sangrando dessa forma até que o jogo ofensivo começa a se encaixar e depois, que a gente vai mencionar sobre isso, mas aí depois a gente tem 2 milagres da parte defensiva acontecendo que colocam o Buffalo de novo ao jogo, o que traz pra gente a vitória. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, Eric. Cara, Bora. minha sensação do jogo, tá? Só minha sensação. O começo realmente muito apagado da nossa defesa. O nosso ataque continua a mesma coisa. Eu não tenho muito o que eu ficar repetindo na questão de que, tipo, cara, são as mesmas tentativas de jogadas. Eu já falei sobre isso já aqui uma vez. Cara, o Brady, para mim, não vai mudar muito. Eu acho que ele vai continuar com esse playbook que ele tem aí. Mas depois é aquilo, né? Josh Allen sendo herói e salvando novamente o nosso dia, cara. Então, a questão de sensação para mim foi meio que isso, cara. Então, um ataque que eu já mencionei aqui várias vezes, o Joe Brady, cara, não vai mudar. Eu acredito que o playbook dele é esse mesmo, ele vai continuar fazendo isso. Ano passado eu tinha aquela dúvida de que ele estava segurando o jogo para que nos playoffs ele mostrasse. Eu não acho que isso vai acontecer. Isso é o Brady, né? Então não tem muito o que pensar. E a defesa, aquele sangramento, mas que depois apareceu quando a gente realmente precisava. Ericão, como que foi a sensação para você, cara, nesse jogo? O que você sentiu, cara? Um desespero total ou você não estava tranquilo? Vamos lá, cara. Eu confesso assim que no começo do jogo, né, eu até que gostei um pouco de como a gente começou depois da primeira pontuação do Bengals, né, o nosso ataque até que conseguiu caminhar um pouco em campo, né, tivemos uns errinhos aqui, outro ali, e aí acabou naquele fatídico tropeço do Ty Johnson, né, que, pô, ia ser um touchdown, a gente ia empatar o jogo, e aí ele me tropeça, muita gente ficou brava com ele, e eu não coloco culpa nenhuma naquilo, porque, cara, jogo na neve, correria, tensão, acontece. E aí, pô, naquele ponto do campo red zone, né, a gente não conseguiu caminhar. Acho que foi uma chamada meio ruim, uma 3ª para 2 ali, para tentar fazer o first down, a gente não conseguiu e fomos pro field goal. Cara, o Bengals estava voando, né, no começo do jogo. Foi o que você comentou. Os caras vieram, muita conversão de terceira descida, muitas boas jogadas, apesar do jogo corrido deles não ter entrado, eles têm boas armas, né, no seu corpo de recebedores. O Mike Gesicki jogou muito, o T. Higgins jogou muito. O Jamar Chase não apareceu muito, então ponto para nossa defesa nesse quesito, só que a gente tomou ali 21 pontos muito rápido, né? Foram 3 touchdowns dos caras aí no primeiro tempo. Então, e a gente não conseguia pontuar, a gente acabou fazendo o touchdown ali na segunda campanha, né? Na nossa segunda campanha, para deixar o jogo em 14-11 e tomamos o TD logo em seguida para finalizar o primeiro tempo. O maior problema, né, para mim nesse começo de jogo foi você não conseguir desenvolver, né, não conseguir acompanhar os caras e os caras estarem, pô, eles vieram porque eles não tinham nada a perder, né? O Bengals, se não ganhasse esse jogo, o que não aconteceu, felizmente para nós, mas eles precisavam ganhar esse jogo para ter alguma esperança de playoff, né, de chegar na liderança da divisão deles. E eles vieram com muita vontade, um plano de jogo bem definido, né? Sabiam da nossa defesa, provavelmente, né? Da deficiência em terceira descida, ali no meio de campo. Quantos passes ali entre as linhas, no meio de marcação em zona, você tem, cara, 2 linebackers aqui, o T. Higgins estava aqui, ó, no meio. Ele recebe a bola, vira e consegue fazer conversão. Então é o tipo de coisa que a gente fica pé da vida, né? Pô, e aí eu ficava muito bravo nessas conversões. Eu acho até que eu anotei estatística aqui. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente da defesa, mas foram 10 terceiras descidas de 12 tentadas. Então, assim, é muita terceira descida. E as duas que eles não conseguiram foram 2 punts, que a defesa forçou. Mas, puxa vida, dava a impressão, assim, que ia ser aquele jogo igual Bills e Lions, Bills e Rams, sabe? Que era trocação todo lado, todo mundo.
Só que nesse caso, só o Bengals jogando. Então a gente não conseguiu acompanhar. E o segundo tempo voltou, pô, o ataque voltou bem, fluiu bem, bastante jogada de play action. Finalmente a gente conseguiu usar isso. Já pontuamos no primeiro drive, né? Ou seja, a gente recebeu a bola no segundo tempo, já com pontuação, isso ajudou bastante. Infelizmente, a gente teve aquele fumble, senão a gente teria virado o jogo, porque a defesa conseguiu segurar a primeira campanha do Bengals, né, no segundo drive, depois que a gente pontuou. Então, tipo assim, o jogo virou para o nosso lado até o fumble. E aí veio de novo o desespero, porque o Bengals veio e pontuou, né? Então daí todo mundo xingando todo mundo, até que finalmente a nossa defesa conseguiu aparecer, né? Fez uma excelente jogada ali com o Benford, e duas interceptações seguidas, né? Josh Allen conseguiu fazer aquele TD corrido que era necessário, né? Todo mundo esperando ali, pô, é nosso drive, a gente precisa pontuar rápido, e pontuamos muito rápido. Foi aquele misto de emoções, né? Aquela roda gigante não, aquela montanha russa de novo. Começa o jogo fraco, defesa jogou mal no começo, tomou muito ponto, aí o ataque bem, que tem sido, né, a nossa sina, pô, nos últimos 4 episódios aí, o que a gente tem falado bem da defesa, né, Bruno? Você já falou várias vezes que a culpa da gente ter perdido para Texans, para Falcons e até para o Patriots não foi da defesa, a defesa segurou, cara, só que o ataque não conseguiu, e assim foi. E esse jogo o ataque foi bem e a defesa não foi. Cara, a gente precisa encaixar esse jogo. Mas, felizmente, a gente tem aí Josh Allen. Final do jogo carregou, a defesa fez boas jogadas. Aquela pick six do Benford histórica. E, cara, jogo vencido é jogo vencido. Como diz o ditado, né? 0-0 é vitória. Então, ainda bem que deu tudo certo no final. Mas, assim, pro ataque, eu, teoricamente, assistindo o jogo de novo, como eu já falei para você que eu gosto de fazer, mesmo na derrota, eu gostei, eu achei que fluiu muito bem. A gente, infelizmente, teve ali as duas jogadas cruciais que poderiam ter deixado a gente muito tranquilo no jogo, né? Que foi o fumble do James Cook e a tropeçada do Ty Jones. De resto, gostei das chamadas, gostei da coragem, né? Pô, foram 4 conversões de quarta descida, 2 delas se converteram em touchdown, então a gente não pode ficar, né, deixa, vamos esperar. Não, vai para cima, eu gostei dessa coragem, isso eu tenho que reconhecer, coisas que a gente não teve em outros momentos, e eram quartas para 4, né? E pensando nessa temporada, a gente quase não converteu essas aí, nesse jogo deu tudo certo. Ainda bem que como diz a moeda, caiu em pé. É isso aí, Bruno. Esse foi o meu jogo, essa montanha russa de emoções, cara. Com certeza. Na verdade, torcer para Buffalo é sempre uma montanha russa de emoções, cara. É uma coisa que as pessoas que talvez estejam começando a torcer agora para Buffalo, cara, se você tá achando que você vai torcer para um time em que você vai ter sossego e paz, cara, infelizmente não é assim, cara. Sempre foi desse jeito e sempre acredito que sempre será. Não. Essa é a diversão. Com certeza. Até porque se você desistir, com todo o perdão da razão, mas assim, cara, se você escolhe algo para você amar, como você escolhe um time, cara. Para mim, ao meu ver, você realmente ama um time para você. Cara, você ama isso, tá ligado? Se você escolhe Buffalo Bills para você ser um time, é que você vai dedicar o seu carinho, cara, a sua atenção, o seu cuidado. Velho, então é como se fosse um relacionamento. Claro. Me desculpe, mas se as pessoas estão acostumadas nesse lance de relacionamento, onde qualquer briga ou qualquer desentendimento, você já começa a achar que é a pior coisa do mundo e que você tem que abrir mão disso, tem umas notícias, caras, talvez você não vá muito para frente com seus relacionamentos. Porque briga, porque dificuldades, porque momentos ruins sempre vão existir. E é uma coisa que eu já até mencionei aqui em um dos episódios, cara, amar é isso, velho. Amar é você amar ele no momento mais zoado que tiver, na alegria e na tristeza. É isso, é um casamento, entendeu? Se você não colocar isso em entendimento, é óbvio, velho. Na hora que tá acontecendo o jogo, na hora que tá acontecendo todas as merdas, todo mundo fica puto. É impossível. Se você não ficar puto, pô, tem algum problema aí, cara. Você fica puto. Você tá assistindo errado. É óbvio que você fica puto. O problema é onde a gente acaba colocando esse nosso foco, cara. Então, tipo, Buffalo é desse jeito mesmo, vou desistir. Cara,
Se fosse assim, as pessoas já deixariam de ter torcido por Buffalo Bills, cara, no finalzinho dos anos 90. Porque aquelas 4 quedas que a gente tem, cara, quem conseguiu assistir aquelas 4 quedas do Super Bowl e ainda torce até os dias de hoje, esse cara vai amar pro resto da vida. Então é que a gente está acostumado com um time, por exemplo, as maioria das pessoas que hoje torcem para Buffalo não teve a oportunidade de torcer dessa época, então a gente não viveu isso. Então hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Dependendo desde quando você é acostumado a assistir. Mas beleza, é isso, né? Bom, cara, para a gente começar, vamos começar a dissecar um pouco aí as partes, né, do jogo. Vamos falar um pouco sobre defesa, que eu acredito que talvez seja uma coisa que a gente tenha um pouco menos a falar do que o ataque, que eu acho que tem mais coisas para a gente colocar, né? Então vamos lá, defesa, cara. O ataque do Cincinnati Bengals era, assim, já era algo que já era um alerta para nós, desde quando a gente sabia que a gente iria pegar o Cincinnati Bengals. As pessoas falam que a defesa do Bengals é uma mãe, que cede muito e tudo mais, mas o ataque é realmente um grande problema. Joe Burrow, cara, infelizmente esse rapaz ele tem um problema de lesão, tá? O que acaba prejudicando. Tem um problema de saúde que acaba prejudicando ele, cara. Se não fosse isso, Joe Burrow, para mim, cara, ia ser um cara que ia dar muito mais trabalho, e eu não estou menosprezando, mas eu acredito que ele ia dar muito mais trabalho do que um Lamar Jackson. Assim, iria dar até trabalho, para mim, ao meu ver, no nível mesmo de Patrick Mahomes, até porque Joe Burrow é um dos poucos quarterbacks que consegue vencer o Patrick Mahomes. Já chegou em Super Bowl, né? Já chegou em Super Bowl, sabe? Então, assim, ele é excepcional, cara. Ele é um cara muito bom mesmo. Então, quando a gente ficou sabendo que o Joe Burrow voltou, e parece que volta sempre só no nosso sapato, né? O cara fica lesionado, volta só quando vai jogar com a gente. Mas quando a gente soube que o Joe Burrow ia estar de volta, o jogo muda. Então, o ataque, a gente sabia que ia ser esse pesadelo de novo. Cara, o ataque do Cincinnati Bengals, para mim, tem um dos corpos de wide receivers mais tops da NFL, cara. T. Higgins e Ja'Marr Chase, cara, não são brincadeira. Não são brincadeira. Então, a nossa defesa sabia o que eles iam encontrar. Nossa defesa estava até sendo colocada antes desse jogo de Cincinnati como uma das melhores defesas defendendo em passe, né? Então, isso era um bom local para a gente começar a analisar realmente a nossa defesa em passe. Cara, Ja'Marr Chase, como eu falei, Ja'Marr Chase e T. Higgins, é muito difícil de você marcar eles. Mas como o Ericão mesmo mencionou, cara, o Ja'Marr Chase não apareceu. Não teve tantas grandes aparições. Isso é uma coisa que eu também já mencionei aqui. Cornerback, cara, a maioria das vezes você sabe que ele realmente foi bom no jogo quando ele não aparece, quando você não vê o nome do cara. Você vê que ele participou dos snaps, mas ele não aparece o nome dele ali. Porque significa que esse cara ele marcou tão bem o seu wide receiver que a bola nem foi jogada para o lado dele. Então eu acredito que a defesa dos Bills teve esse cuidado maior com o Chase. Então a gente pode ver a galera dobrar, a maioria das vezes, em cima do Chase. Então, os nossos corners fizeram um bom trabalho nesse quesito, cara. E os passes que para TD, por exemplo, o Max Harris, o Harrison, né, o Mad Max, levou um TD do T. Higgins ridículo. Tem gente colocando que falando assim, tá vendo? Né, o Mad Max não é grande coisa assim, mano, que ele não muda o jogo. Cara, marcar o T. Higgins, um cara que já é velhaco, um cara que já joga há muito tempo. Você marcar um cara desse é de um peso que a gente não tem noção, velho. A gente não tem noção o que é marcar um cara desse. Você tem noção, cara. Conta para as pessoas, qual que era a sua posição jogando futebol americano? Eu jogava de corner. Corner. Aí você pega. O Harrison deve ter o quê? Eu não sei a altura dele, mas é 1,70, 1,80 no cara, máximo. Ele tem ele não é muito alto, ele não é muito alto. Eu acredito que ele deve ter 1,80 e pouco no máximo. 1,90 e pouco. Exato. Experiência que você comentou, é difícil, mano. E outra, foi uma bola extremamente bem colocada, a recepção dele foi muito boa, posicionamento, sabe, pé dentro de campo. É difícil. Eu acho que o Harrison vai defender isso no futuro, mas o outro foi difícil. Perfeito. Você sabe, eu que falei, você sabe, você jogou. E é perfeito isso que você colocou mesmo, porque assim, cara,
tudo nessa jogada foi perfeito, cara. O passe foi perfeito, a recepção foi perfeita, cara. Meu, o T. Higgins, ele consegue recepcionar a bola. Cara, muitos dos wide receivers não conseguiram colocar aqueles 2 pezinhos ali no chão, cara. A recepção, ela é muito concreta. E que nem mesmo você mencionou, cara, eu já tive a experiência de ser corner. Cara, é uma função realmente complicada de você conseguir marcar esses caras. Eu, que sou ainda um cara mais baixinho, eu sempre tive essa dificuldade de sempre marcar pessoas mais altas. Cara, é absurdo. Hoje, se você ver o replay, você sabe o que o T. Higgins vai fazer, você sabe a rota que ele vai fazer. Um corner não sabe o que ele vai fazer. E se você ver essa jogada de novo, o Mad Max está em cima do T. Higgins, cara, acompanhando pé a pé. Uma coisa que eu acho incrível, cara, é o trabalho de pé do Mad Max. Realmente, comecem a observar isso, cara. O trabalho de pé dele, a mudança de rota dele, cara, é muito boa. Então, eu sou sim uma dessas pessoas que acha que o Mad Max faz a diferença na defesa, sim, cara. Eu acho que, infelizmente, se fosse, por exemplo, o White, como aconteceu depois, mais para frente, porque o White também toma um TD também em cima do T. Higgins, só que olha a diferença. O Tre'Davious White ali comete uma falta. É que não foi dado falta porque foi feito o TD, cara, com uma única mão. Mas ali tinha sido uma falta, cara. Ou seja, o Max, ele toma muito esse cuidado, cara. É uma coisa que eu acho muito legal para o Rookie. Ele toma muito esse cuidado em questão de falta. Tanto é que, se eu não estiver enganado, cara, ele deve ter tomado uma falta ou 2 no máximo nessa temporada. E para um rookie, cara, isso é foda. Isso é complicado, porque você tá nervoso, você tá, principalmente de corner, você vai dar aquela segurada, você vai dar aquela pesada. E o Mad Max, ele toma muito esse cuidado, cara, muito esse cuidado. E então, para mim, assim, essa jogada, cara, cai muito mais na questão, como o Eric falou, cara, na qualidade do passe, na qualidade da recepção, do que na marcação do Max. Cara, ele marca pau a pau, e a única diferença do porquê que ele tá um pouco distante é porque ele toma meio que uma bundada, assim, toma uma na hora que o T. Higgins ele vai virar. Ele protege com o corpo, né? Isso, ele dá uma jogadinha com o corpo, e aí ele toma um espaço. Ele toma esse espaço e é nessa que a bola entra, cara. Se não fosse esse espaçamento que ele tivesse tomado, ele ia estar em cima, cara. Ele ia estar em cima. Então, assim, para mim, os nossos corners fizeram sim um bom trabalho. Não tem como não falar isso. Mesmo, mas olha a pontuação, que nem mesmo o Ericão mencionou, cara. A gente tomou 21 pontos logo, né, no primeiro e no segundo quarto, cara. Assim, então, no primeiro tempo, a gente já tomou 21 pontos. Beleza, mas poderia ter sido mais. E para mim, cai uma coisa que, beleza, a gente vai cobrar isso, que foi o que o Eric falou, são as terceiras descidas, cara. A primeira e a segunda descidas, a nossa defesa fez um trabalho muito bom. Mas na terceira descida, uma coisa que todo ataque de time vai saber é que a gente vai ceder, vai ter um miolo ali, que a gente vai ter um buraco para a galera receber, cara. E isso é triste porque os próximos times vão fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente cedeu muito essas terceiras descidas, cara. Muito essas terceiras descidas. Isso é uma coisa que a gente deveria trabalhar. Não conseguimos pressionar o Joe Burrow, pouquíssimas vezes que a gente conseguiu fazer isso daí. Temos algumas peças faltando que talvez sejam, né? Talvez sejam essa falta aí que a gente teve na pressão, mas no segundo tempo é outra história, cara. A nossa defesa realmente trabalhou muito bem. Benford tem feito o jogo da vida, cara. Porra, que jogaço. 2 jogos seguidos, hein, cara? 2 jogos seguidos. Pick six não, né? Com TD, né? Um pick TD. Six e um fumble recuperado. Exato. Cara, Benford tá jogando com a vida, cara. Essa interceptação que ele faz do Burrow, cara, é a coisa mais top que a gente já viu. Pô, cara, é muito lindo. Muito lindo. Acho que é o sonho, né, dos caras, né? Tipo, você tá ali, pula e tá. Meu Deus do céu, meu sonho da minha vida era fazer um negócio desse daí. Eu aposentava na hora. Não, você tem 22 anos, tô aposentando. Não jogo mais. Chega. Cara, o Benford, não, era um sonho mesmo. Cara, ele conseguiu fazer isso no momento que a gente realmente precisava. Então a defesa, ela apareceu nos momentos que a gente precisava. Não tô passando pano para eles. Realmente foi o que fez a gente sofrer aí. Foi essa defesa que foi sangrando aos poucos. Mas eu não tiro o mérito do ataque do Cincinnati, que é um ataque incrível, cara. Que nem já mencionou, que é um ataque incrível. Então, para mim, ao meu ver, é isso, Ericão. Não sei, acredito que as pessoas vão falar que eu tô passando muito pano, velho, mas realmente é porque eu enxergo dessa forma, cara. Eu enxergo que Cincinnati tem um ataque incrível pra gente colocar tanta culpa na defesa, mas eu não tiro que a gente poderia ter perdido esse jogo
muitas das vezes pela defesa. E você, Ericão? Exato, mano. Vamos lá. Falando de defesa, e isso tem acontecido a temporada inteira, cara. O time tá oscilante, né? O time inteiro tá oscilante. Não é só defesa, não é só ataque. A gente tem jogo bom da defesa contra um Pittsburgh Steelers, a gente segura os caras a 0. Nessa semana, os caras meteram 31 pontos, sabe? Tipo assim, e aí? O que acontece? A nossa defesa é boa, é ruim? Cara, é oscilante, o nosso time é oscilante. E aí é o que você comentou, cara. O Joe Burrow voltou, o cara é muito bom, não tem o que falar. Meu, talvez um dos melhores passadores. O Josh Allen falou isso umas 3 vezes em entrevista, que é um dos melhores da liga. Tem excelentes recebedores. E aí, cara, é o que já foi falado. O Ja'Marr Chase teve 5 recepções para 44 jardas. Tipo, é muito pouco pro nível dele. O T. Higgins fez 98 jardas, porque foram 2 passes longos que ele recebeu. E ele teve algumas recepções ali no meio do campo. E eu acho que ele nem deveria ter voltado para esse jogo depois daquela pancada na cabeça lá. Os caras liberaram ele no protocolo de concussão, mas ele tomou 2 pancadas na cabeça no jogo, cara. Pô, será que os caras avaliaram ele direitinho? Sei lá, vou deixar isso aí na dúvida. Passaram o pano também. Pô, você acabou de voltar da concussão, tomou 2 pancadas na cabeça. Mas eu faço um paralelo com outro time dessa mesma divisão, que foi o Ravens, né? Cara, no primeiro jogo da nossa temporada, o que aconteceu com a nossa defesa? Ela foi massacrada, diluída, humilhada no primeiro tempo, e ela conseguiu reagir, e com jogadas individuais, de novo a gente conseguiu recuperar o jogo, né? Buscar, e cara, o que o Benford fez, teve muita gente falando, eu vi, né, tipo, mas foi um cara que fez, a defesa tava mal. Meu, a gente pode falar sobre as terceiras descidas, aquilo não pode acontecer. Eu tenho certeza que a comissão técnica tá lá em cima dos caras. Pelo amor de Deus, era uma terceira para 12. Inclusive aquele TD que o Chase Brown fez, né? A defesa tava em cima do Burrow, ele correndo para lateral, ele consegue jogar com o corpo errado, o Chase Brown consegue receber assim como diz, eles fazem, né, o colinho. No colinho. É muito raro aquela bola não tocar no chão, sabe? Tipo, foi uma jogada de 2 caras que, meu, e o marcador em cima do Chase Brown. Aquele TD foi highlight pro Burrow. Como diz, ponto do ataque dos caras. A nossa defesa fez o que deu para fazer. E assim, cobertura de terceira descida, a gente precisa melhorar muito. Isso desde o começo do ano. Mas tem que dar um mérito na questão de. Não dá para dizer que a gente foi conservador, porque teve muito blitz. A gente tentou pressionar o QB sabendo que a nossa OL, né, a nossa DL tá muito lesionada. A gente tava com praticamente todo mundo reserva ali. Só um ponto negativo, na minha opinião, que é o Rousseau, que não tá conseguindo jogar. Pelo amor de Deus, o cara renovou, a gente esperava muito dele. É o titular e ele não tá conseguindo chegar. Mas aí também pontos positivos pro Johnny Walker, que tá jogando temporada inteira, o bicho é gigante. O Jordan Phillips, né, que voltou e já tá jogando, conseguiu aquela mãozinha milagrosa pro segunda interceptação. Segundo Então, milagre, assim, né? segundo milagre. Então, né, a defesa estava se esforçando e a gente teve um sec do Benford espetacular, que ele veio numa blitz ali nas costas do Chase, do Burrow, e a defesa tentou fazer isso, né? Sempre pressionar, bastante blitzes. Um dos TDs que a gente tomou foi uma blitz de todos os linebackers, né? Que o Gesicki ficou lá no final sozinho. Mas aí também é o mérito do ataque dos caras, né? Os caras são bons, não dá para tirar isso. E jogo corrido era o nosso maior problema. Nesse jogo não teve jogo corrido para os caras. A gente tomou muita bola de passe, mas também a gente está falando de um dos melhores ataques, né? De novo, a gente repete isso do Burrow, não dá para tirar isso. Mas o jogo corrido dos caras foi anulado, foram 62 jardas cedidas só. Então, assim, a gente sabe que é o nosso problema, atacaram o problema, e espero que isso continue, porque a gente vai enfrentar agora o Patriots, que tem um jogo corrido muito bom e também um passe muito bom. Então precisa prestar muita atenção nisso.
os 2 punts que a gente forçou, né, foram cruciais ali. Infelizmente a gente não conseguiu pontuar em um deles, mas conseguimos parar o ataque dos caras. E aí são os erros individuais, né? Um pouco. Pô, algumas conversões ali você via a leitura do corner ou do linebacker ali, aquele medo de tomar o passe longo, sabe? Dava muito espaço pro recebedor receber ali entre linha, né? Eles chamam ali na primeira linha depois do linebacker, eles conseguiam atingir o first down. Teve uma jogada do Tre'Davious White que ele deu um espaçamento assim com medo da corrida funda, o cara só virou, Sim. pegou a bola e fez o first down. Foi. E depois as jogadas individuais de TD que são méritos dos atacantes ali também. Mas eu acho que a defesa melhorou. Ela foi muito mal no começo, né? Não, de modo geral, assim, não foi uma boa defesa, mas o que importa é que ela conseguiu melhorar e conseguiu fazer jogadas na hora que precisava, né? Méritos totais aí para o Benford, que se não fosse aquilo, talvez a gente não tivesse conseguido voltar para o jogo. E como diz, é esperar que realmente a comissão técnica bata muito nessa tecla, porque o Drake May tem um braço chato, hein, mano? A gente precisa segurar esse passe aí na semana que vem. Mas essa é a minha avaliação da defesa, tá? Cara, e acho ela, assim, que nem eu falei, a galera talvez ache que a gente vai estar passando muito pano, né, Ericão? Mas não, realmente, cara, não sei, ao meu ver, acredito que não o seu também, beleza, tomamos muitos pontos, cara, mas tem mais a ver aí que talvez com a questão da qualidade, e nesse ponto que a gente tá pesando sim, erro sim, as terceiras descidas é algo que já tem acontecido, não foi só nesse jogo, em outros jogos também, com times mais fracos, esses buracos na terceira descida, cara, têm sido enormes. A gente consegue, deixar o cara numa terceira para 12, uma terceira para 10, e mesmo assim a conversão vem, cara. Então, isso precisa muito ser consertado e com toda certeza para esse próximo jogo. É uma lição de casa para esse próximo jogo, porque assim, como você falou, o Drake May tem um braço forte, Stephon Diggs adora jogar contra Buffalo, a gente sabe que ele toma um up enorme contra o jogo contra Buffalo. Nos outros jogos às vezes não joga tão bem assim, mas quando é Buffalo, então assim, essa é a lição de casa, cara. A gente precisa pressionar o Drake May, coisa que precisa acontecer, então esperamos muito que Bossa esteja de volta, né? Puta, seria incrível se o Hoyt tivesse, cara, que falta que como que é aquela paixão, na verdade, né? Como que uma coisa tão pouca que aconteceu que foram esses últimos jogos do Hoyt, que foram poucos jogos, mas a gente já sente um negócio... Cara. Dois jogos inteiros, cara, e se lesionou no terceiro jogo. Putz, mas mesmo assim, nesses 2 jogos, cara, e era uma coisa que eu não tava botando fé, cara, no Hoyt eu não tava botando fé, e eu senti esse calorzinho, falei, cara, a gente precisava desse cara de novo. Então, assim, o Hoyt vai fazer uma falta para mim nessa questão de pressão contra o Drake May. Então, esperamos que o Bolsa esteja de volta. Cara, eu tô confiante, mas volto a dizer, as pessoas estão falando que pegando no pé do Max, que é rookie, esse cara não faz diferença. Cara, eu fico feliz de que ele vai estar ativo para jogar contra Patriots. Fico feliz de que ele vai estar podendo marcar, por exemplo, o Stephon Diggs, que vai estar podendo, né, fazer as marcações de rotas. Então é isso, cara. Na questão da defesa, é isso. Agora, no ataque, Ericão, diga-me como que foi para você essa montanha-russa que foi o nosso ataque nesse jogo contra o Cincinnati Bengals. Deixa eu só fechar aqui que tá ventando aqui. Para quem é daí do interior de São Paulo, sabe que esses dias aí tá chuvoso e tá ventando, cara. O bicho tá pegando aqui. Isso é verdade. Bom, vamos lá. Ataque do Buffalo Bills. Esse jogo, cara, eu gostei do jogo do ataque, apesar dos pesares, sabe? Apesar de fumble, apesar de... A gente não teve um punch, tá? A gente não chutou punts, né? Ou o jogo acabou, ou foi turnover. E os turnovers, os dois, o único turnover, né, que realmente foi o fumble foi uma quarta descida, né, que a gente não converteu no meio de campo, e o fumble do James Cook. E assim, cara, a gente chegou na red zone
3 vezes de 5, né? Então a gente chegou 5 vezes na red zone, em 3 a gente pontuou. E uma delas a gente chutou e a outra a gente sofreu o fumble. Ou seja, é um bom aproveitamento, assim, né? Você pontuou em 4 vezes que você chegou na red zone. A gente teve boas jogadas. Para mim, a jogada do Kincaid, do TD do Kincaid, foi uma jogada muito bem desenhada, né? Sabe, a gente sentiu falta nesses últimos jogos de uma jogada para o cara sair livre. E aquela jogada deu certo. Pô, você confia daí no cara, né? O Allen já confia nele, a gente sabe que ele é um cara que tem boas mãos ali. Ele fez direitinho. Para dentro, slant rápida, recepção, touchdown, sabe? Marcação homem a homem, foi bem uma jogada bem desenhada, assim, para pontuar, né? E eu gostei disso que aconteceu nesse jogo, porque a gente teve várias jogadas, apesar de chamá-las várias vezes, algumas variações dentro delas, né? Então, a gente teve aí Dawson Knox jogando muito bem, né? Pô, boas recepções, ganhos de jardas, o James Cook recebendo passes novamente, né, ali no backfield, ou como um passe de segurança, fazendo boas jogadas. E o Kincaid voltando e aparecendo, né? A gente tem aí, infelizmente, Coleman tá jogando bem, o Shakir tá muito bem marcado, todo mundo já sabe, né? Os nossos adversários já sabem que ele é que agora ele é uma ameaça, então tá sendo bem marcado. O Brandon Cooks ainda chegou, tá se adaptando, mas a volta do Kincaid chamou muito mais atenção, né, da defesa, e isso abriu espaço para o Dawson Knox fazer um belo jogo, na minha opinião. Cara, primeiro TD, né, foram 2 quartas descidas convertidas. No segundo tempo, foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu fiquei muito, assim, feliz e medroso ao mesmo tempo, né? Sabe aquela questão, caramba, mano, claro que eu iria, jogando Madden, 4 para quarta para 4, obviamente. E aí a decisão da comissão de ir numa 4 para 4, tanto no meio do campo quanto na end zone. Então a gente conseguiu ali o primeiro TD com 2 conversões de quarta descida. A gente fez isso 4 vezes, né? Tipo, 3 a gente conseguiu converter e uma não, que foi o turnover on downs. Então isso mostra que, pô, estamos confiando nos caras que estão dentro de campo. O fumble que o James Cook teve, o primeiro, né, vamos dizer assim, foi uma corrida espetacular dele, mano. Sabe? Ele driblou os caras, saiu pelo meio da linha, foi pra lateral, e a gente já viu ele se esticando para fazer touchdown. Contra o Chiefs, ano passado, jogada de temporada regular, cara, a esticada que ele deu para fazer um touchdown, sabe? Tipo assim, ele faz esse tipo de coisa. E se desse certo, ia todo mundo, James Cook, não sei o quê. Não deu certo, mano, tinha gente pedindo para tirar ele, velho. Tinha gente xingando o cara. Pô, eu não consigo, cara. Sabe, parece que tem gente que tá torcendo contra, de verdade, mano. E eu fico muito bravo, porque, cara, James Cook essa temporada, eu trouxe as estatísticas aqui, eu preciso falar disso. Por favor, vamos lá. Média de 100 jardas por jogo, média. Esse jogo ele teve 80 jardas, 111 no total, contando os passes. 1.308 jardas de corrida na temporada, 1.500 totais. Ninguém vai chegar perto dele no time. Não. Sabe, ele teve 9 TDs e 3 fumbles como diz, 3 fumbles na temporada inteira e 2 só nesse jogo. Então, assim, você vai tirar o cara, você vai pedir para tirar o cara, vai ficar bravo com o cara. Todo mundo sabe, claro, é muito fácil falar aqui de fora. Você não pode tentar esticar a bola na endzone, é risco, não sei o que, beleza. Sofreu fumble, não deu em nada aquele fumble, né? Tipo, poderia ser touchdown, não foi. A bola foi para fora, voltamos pro campo. O segundo fumble que ele sofreu foi jogada defensiva, meu. 2 caras, um agarrando o outro, deu aquele punch na bola, conseguiu tirar a bola dele. Infelizmente, porque um passo a mais, ele fazia o TD. E o que isso mostra? Confiança que a comissão tá passando pro jogador, cara.
sabe? Eu discordaria, sabe, 1 milhão de vezes se o cara sofre um fumble, tira ele, chega, sabe? Ele é o nosso melhor corredor, cara. Ele é um dos nossos melhores jogadores. É por causa dele que a gente consegue implementar play action, que a gente consegue bons jogos. Então, cara, não dá pra criticar tudo isso no cara. Só Só pra acrescentando. concluir. Perdão, Manda, não manda. não, Manda, só acrescentando, cara, que isso que você tá falando, porque assim, a galera massacrando ele por isso, de que não, mas não pode esticar, mas que nem mesmo você mencionou, cara, se é feito o touchdown, a galera ia falar, olha aí, olha o quanto que o cara se esforça para conseguir trazer pra gente o touchdown, olha quanto que, cara, isso me lembra muito, é só uma similaridade, mas assim, isso me lembra muito na época do UFC, quando o Anderson Silva ele foi nocauteado, que ele foi fazer a gracinha, ele nocauteado, a galera, é isso, porque o cara faz a gracinha, mas cara, ele sempre fez a carreira inteira dele. Não é humilde, né? Falaram que ele não era Não é humilde. humilde. O cara sempre fez a carreira inteira. Sempre. Todo mundo sempre aplaudiu e achou engraçado, achou demais. Quando acontece errado, aí a galera vai lá e massacra ele. Então, assim, é muito fácil a gente massacrar ele agora porque deu errado. Mas se tivesse dado certo, a gente não estaria fazendo isso. A gente estaria vangloriando o cara. Então, assim, a gente também tem que pesar um pouco. Eu entendo, porque na hora que acontece, fica também, você fica, puta, precisava fazer isso. Putz, era só ter saído, era só pra ter caído. Mas depois a gente tem que repensar, cara. Repensa e fala assim, beleza, velho. Assim, ele tentou fazer o melhor dele possível, cara. Ele não fez uma cagada por querer fazer uma cagada, entendeu? Não, cara, ele fez o maior esforço possível. Se fosse aquela jogada daqueles running backs que soltaram a bola, sabe, antes de entrar, aquilo para mim é muito pior, sabe? Aquilo para mim é falta de atenção, sabe? Exato. Ou, perdão, mas eu não sei se vocês viram, mas ou o Pickens, né, que o Jordan o Pickens, que, cara... Foi comemorar, né? Jogo, acabando o jogo. De Deus. Nossa, não, mas beleza. Aí, e outra coisa, cara, nevando. Esse lance do fumble que você mencionou, cara, uma coisa que a gente precisa pesar. Cara, nevando, a bola não fica a coisa mais seca do mundo, velho. Sim. Você tomar um fumble ali, você tem que tomar um cuidado muito grande mesmo com a bola, cara. Mas na neve, sabe, tem umidade, galera. É água, não sei se vocês sabem, mas... Entendeu? Então... Eu realmente também concordo com você, com assim, falar de tirar o James Cook tá de sacanagem. Tá de sacanagem. E vai concluindo, né, a minha análise do ataque. Primeiro, eu gostaria de pontuar positivamente a coragem das quartas descidas. Então foi um TD de quarta descida no primeiro tempo, aquele passe maravilhoso do Allen para o Shakir. E o último TD da equipe, quarta descida, TD para o Jackson Hollis. Ou seja, vamos ganhar o jogo, sabe? Não vamos se acovardar. Vai para cima. Deixa os seus melhores jogadores. Deixa o Allen resolver. Não vai ser responsabilidade dele mesmo. Então, é mais fácil... como diz, o Allen ele vai ser criticado, mas a crítica sobre ele sempre vai ser amenizada. Pelo que ele é, né? Pelo que ele representa, por ser MVP. A crítica para o McDermott sempre vai ser muito maior, né? A gente já está criticando ele há muito tempo e vai continuar até que alguma coisa mude. Agora, se o Allen vai para uma quarta descida, a decisão é do McDermott, quem que a gente vai xingar? O McDermott? O Allen não, pô. Agora, deu certo, a gente tem que elogiar. Então, assim, pô, deu certo, 2 TDs de quarta descida, a gente foi para cima. A gente teve, como diz, né, boas jogadas desenhadas para esses momentos. Tivemos uma conversão, né, de field goal de 2 pontos, que coisa que, não aconteceu, fazia muito tempo que não acontecia, isso foi muito bom. E só colocar aí que Dawson Knox, vira e mexe, ele ajuda bem a gente, sabe? Apesar dos pesares aí, o cara não se esconde do jogo, vamos dizer assim. Ele tá... Eu gosto dele pelo cara que ele é pro grupo, mas esse jogo ele mostrou que ele tá apto aí para aparecer quando necessário. Para mim o ataque foi positivo porque pontuou quando precisou pontuar. E isso para mim é o que mais importa. Com certeza, com certeza. Eu vou começar
um pouco de trás para frente aí, vou pegar esse finalzinho que você mencionou, sobre as quartas descidas, acho que é a mesma coisa do que seria essa questão do esforço do James Cook. Porque assim, se tivesse dado errado, a gente também poderia massacrar, sabe? A gente também poderia pegar no pé, que nem mesmo você mencionou, a gente pega muito no pé do McDermott, e acho que devemos continuar pegando no pé do McDermott, porque para mim não é injusto. Hoje, não é justo, cara. É realmente a culpa que nós temos hoje cai sobre o McDermott, para mim, Brandon Beane. Assim, Brady, para mim, eu sei que também o playbook é zoado e tudo, mas para mim, nesses três aí, nesse trio, para mim ele é o menos problemático. Mas beleza, então assim, mas temos que parabenizar a coragem. Então eu concordo plenamente com você, cara. Porque assim, acho que as tentativas de quarta descidas, quando elas são desnecessárias, e desnecessárias eu coloco quando a gente não está sofrendo perigo, ou quando o ataque do outro lado não demonstra tanto perigo. Porque as quartas descidas é exatamente isso para mim. É uma questão de respeito do outro time, de falar assim, cara, se eu devolver a bola para eles, se eu somente pontuar 3 pontos, o outro ataque ali é bom o suficiente para ele... Eles vão castigar. Eles vão castigar, exato, eles vão castigar. Então essas quartas descidas foi exatamente para mim pensando nisso, de que tipo, o Cincinnati Bengals vai castigar a gente se a gente não pontuar. Então eles tentaram um esforço por isso. Então eu acho muito plausível quando você tem realmente essas tentativas de quartas descidas contra times como o Cincinnati Bengals, quando você tem um ataque forte. Acho que, assim, eu sei que as pessoas vêm falando de que, beleza, o ataque dos Patriots é esse ano e tudo, mas, cara, a gente tem que respeitar, tá indo bem, então eu também acharia até plausível também, se fosse necessário, essas quartas descidas nesse próximo jogo. Então, assim, times que você sabe que você tem um risco, cara, tem que se arriscar sim. Se vai cair, vamos cair atirando. Claro. Acho desnecessário quando realmente não, né? Beleza, não tem porquê, mas nesse caso não era isso, cara. Nosso ataque, como o Ericão mesmo mencionou, cara, aquele começo. Cara, o primeiro drive que a gente faz, a primeira campanha, ela é boa, velho. Ela é boa, é uma campanha boa. Infelizmente é que a gente não consegue pontuar. O lance do Ty Johnson escorregando, né? E aí ele não conseguindo fazer o touchdown. Para mim, ao meu ver, é assim, cara. Se não tivesse nevando, o TD tinha rolado. Com certeza. Que tava nevando. E eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver como é que é uma neve. Mas eu acredito que seja meio escorregadio. Quem já correu na neve, né? Comenta aí embaixo e fala pra gente como é correr na neve, só pra gente ter uma noção aí. Por favor, você quer brincar na neve? Coloca assim e escreve depois embaixo. Que vocês... Fala pra gente como é que é correr na neve, cara, porque eu não tenho essa noção. Entretanto, dá pra gente entender o que é neve e gelo, a gente consegue entender um pouquinho, que deve ser um pouco complicado de você correr no campo com neve, cara. Então, assim, pra mim, ao meu ver, esse TD teria acontecido, cara. Eu sei que, assim, é de extrema importância pontuar, que foi o que eu acabei de mencionar, cara, contra times como Cincinnati Bengals, você precisa pontuar, cara, precisa fazer de tudo ao máximo, mas eu vejo que o Ty Johnson tentou esse máximo, é que infelizmente houve o lance de escorregar, questão de física, ao meu ver. Pessoa escorregou, né, deu um... Foi por isso, entendeu? Então não caiu tanto em cima dele por causa disso, mas... tirando isso, tivemos um excelente jogo do Josh Allen, que colocou novamente o time nas costas, trouxe de novo, né, o time em ordem. Se fosse qualquer outro quarterback ali, não teria acontecido o que aconteceu. Então, eu sou tiete, sim, vou tietar. Cara, Josh Allen, para mim, é de uma sabedoria, inteligência emocional muito grande. Infelizmente, às vezes acontece, cara. O cara não tá nos seus dias, mas não foi o que aconteceu dessa vez, cara. Então, Khalil Shakir tem um passe que o Josh Allen dá, que é o nosso primeiro TD, que, cara, não existia uma brecha ali. Não tinha lugar para aquela bola, cara. Não tinha lugar para aquela bola. E aquilo que o Josh Allen já vem sofrendo, né? Foi uma jogada em que ele precisou estender mais, porque os wide receivers não têm separação. Então, uma coisa que eu vou continuar caindo de pau nesse nosso ataque, que infelizmente, cara, se você não tem ajuda, o Josh Allen vai fazer o quê? Mas os jogos de passe do Josh Allen estão muito fracos. Cara, mas sem ajuda de separação, você vai fazer o quê? Você vai passar para quem, cara? Você vai cruzar e cabecear?
cara vai jogar e vai recepcionar, velho, não tem o que fazer, amigo, não tem o que fazer. Então, assim, mais uma vez a gente viu um jogo onde o Josh Allen precisou estender. Então, nessa jogada mesmo, ele precisou estender, achar o máximo e conseguiu achar uma brecha que eu não vi. Eu tenho um olho só, então para mim é difícil. Vocês que têm dois, talvez vocês consigam dizer, cara. Mas eu não vi nenhuma brecha ali, mas ele conseguiu entregar uma bola. E o Shaqiri, com aquele ponto de confiança que a gente sempre tem nele, cara, de que recepção, na maioria das vezes, ele consegue, cara. Então ele tem um velcro ali na mão, conseguiu recepcionar essa bola. Knox, jogo da vida. Dessa temporada, jogaço. O Knox foi, assim, um ponto muito forte para a gente conseguir avançar nesse jogo. Cara, realmente, assim, fazia tempo que eu não vi um jogo tão bom do Knox. E talvez isso eu tenha que parabenizar, talvez, o Brady, cara, porque o Knox era sempre um cara que a gente estava vendo, às vezes, nos bloqueios ou nos passes mais curtos. E eu acho que ele conseguiu enxergar um momento que talvez a defesa dos Bengals não estaria pensando nisso. Talvez estaria pensando em marcar a gente que está trabalhando com mais de um tight end, né? Então, às vezes, eles estariam começando a pensar em marcar um Kincaid, mas aí é o Knox que estava sobrando. Então, cara, funcionou isso. Eu espero que continue funcionando, se não for com o Knox, com o Kincaid, mas que esse trabalho continue sendo utilizado, cara. Mas incrível o jogo que o Knox fez realmente nesse jogo aí, cara. James Cook, incrível como sempre. Eu já pedi desculpas aqui ao James Cook, mas no começo do ano, quando tava aquela graça de que será que vai, será que não vai, aquele negócio de salário, né? Eu tava falando que, cara, eu não via tanta necessidade assim da gente assinar com ele. Até porque nós temos Davis, nós temos o Ray Davis, nós temos o Ty Johnson, que faz um bom trabalho, e eles fazem mesmo, realmente. Eu gosto do Ray Davis bastante, cara. Acho que ele tem muito a crescer, mas o James Cook, ele mostrou que realmente valia a pena a gente ter feito o que a gente fez aí, para a gente conseguir renovar com ele, cara. É um ótimo jogador. Quando a gente tem possibilidades de jogos corridos com o James Cook, a gente tem uma facilidade maior. É óbvio que a gente mencionou, porque a gente não tem uma abertura de wide receivers, então acaba sendo o jogo corrido às vezes mais utilizado. Agora eu fico imaginando esse jogo corrido com um bom wide receiver, que tivesse uma separação, cara. Sabe, se a gente tivesse um jogo de wide receivers como a gente tinha, como a gente teve, por exemplo, em 2021, sabe, em 2020, cara, esse time tinha tudo para estar assim extremamente à frente, extremamente melhor. Então realmente é o que pesa para mim hoje, na questão da posição de wide receivers, porque o James Cook tem entregado muito bem, sim, na corrida. Josh Allen conseguiu aí novamente ser herói para a gente, né, numas jogadas decisivas, como o TD dele numa corrida que claramente ninguém estava esperando que ele ia fazer essa corrida. Os jogadores da defesa do Cincinnati não estavam esperando, eu não estava esperando, ninguém estava esperando, e ele conseguiu fazer essa corrida maravilhosa, que fez com que a gente pensasse, agora a gente consegue, mas a gente precisa de alguns milagres. E sem sacanagem, foi o que eu falei para minha esposa, cara, agora a gente precisa de milagre. E aí a defesa vai lá e consegue aqueles 2 milagres seguidos, que é o que consegue fazer com que a gente ganhe esse jogo. O ataque, então, para mim, em resumo, brilhou nos momentos que precisava brilhar, mas peca nesses, que nem você mencionou, não são números tão ruins. 5 vezes que nós estamos na endzone, a gente conseguiu converter 3 vezes. Mas, cara, a gente, nessas 2 vezes que a gente não conseguiu, foram jogadas que, cara, já tinha sido, se não me engano, 3 corridas, tentativas, 3 corridas. Você viu que não encaixou 2. Cara, precisamos... mas os wide receivers não separam. Cara, mas tenta fazer uma play action, tenta fazer alguma coisa. As corridas não estão encaixando. É isso que me peca, sabe? É você tentar a mesma coisa e a mesma coisa não dá certo e aí acaba parando. Dessa vez nós tivemos um pouco de sorte, um pouco de que acabou dando certo, né? Mas é uma coisa que a gente sempre mencionou. A gente e foi precisa... na quarta descida, né? E foi na quarta. Assim, das 3 que a gente pontuou, 2 em quarta descida, ou seja, a gente não conseguiu nas 3 primeiras tentativas.
Exatamente, ou seja, novamente, se não fosse a coragem da quarta descida, a gente não teria de novo pontuado. Então, assim, cara, a gente tá com uma dificuldade muito grande nisso, então é uma coisa que precisaria refazer, cara. Precisa pensar em jogadas para a gente conseguir utilizar aí na end zone. Beleza, os wide receivers não tem separação, mas a gente precisa pensar em jogadas, cara. Sim. Nós temos o Josh Allen, cara. Meu, às vezes uma jogada para passe, uma play action, onde ele talvez possa correr, tem que fazer alguma coisa assim. Tem que fazer alguma coisa. A gente precisa castigar, principalmente times como o Cincinnati Bengals, que nem a gente mencionou, que pontuam, nós precisamos também pontuar. Então a gente não poderia ter saído de mãos abanando, cara. Então isso me preocupa, porque numas próximas, talvez a quarta descida não seja tão curta para uma tentativa e talvez a gente precise ir somente para field goal. Então são pontos aí que talvez me atrapalharam nesse jogo no quesito de empolgação. Cara, resumindo, acredito que seja isso, né? Vamos falar sobre aqueles pontos que a gente gosta de falar aqui no podcast, sobre os nossos momentos que nós temos aqui. Para você que é novo aí no podcast, nós temos aqui alguns momentos onde a gente parabeniza, premiação. A gente destaca, né, pontos da partida aí, né? Beleza. Destaca os melhores pontos da partida ali. Beleza. Então, bora falar aí. Vamos falar. Eu vou deixar um por último aqui, porque eu acho que esse é um dos mais difíceis que nós vamos ter. Mas então já vamos começar pelo MVP, o melhor jogador aí que nós tivemos aí do Buffalo Bills nesse jogo contra Cincinnati. Ericão, vamos ver, porque aqueles que acompanham sabem que na maioria dos últimos jogos a gente sempre tem falado das mesmas jogadas e os mesmos jogadores. Sim. Eu não sei o que o Eric vai falar, ele não sabe o que eu vou falar, cara. Então, se realmente for, eu já peço desculpa a todos. Mas vamos lá, Eric. MVP para você, irmão. Como o Célio, o Célio também disse isso em outros programas, mas como o Bruno disse, não é combinado. Apesar de que em alguns outros jogos, né, tava difícil a gente achar esses pontos e acabava que ficava igual. Mas esse jogo tem bastante, cara. Tem bastante opção. Eu acho que hoje vai ser alguma coisa diferente. Bom, mas MVP não tem como, né? Josh Allen não tem como não ser ele, né? O cara, 3 passes para touchdown, 250 jardas passadas. Um TD corrido de 40 jardas aí, espetacular, na hora que a gente precisava dele. E, cara, meu MVP é o Josh Allen, com menção honrosa ao belo jogo que Dawson Knox fez. Concordo plenamente, cara. Eu tava muito pensando nisso, assim, poderia dar pro Benford, porque fez, mas assim, não tô menosprezando, na verdade foi realmente o que salvou a gente, foi essa jogada do Benford e tudo mais, mas o Allen, em quesito de contexto maior, cara, não tem como não dar isso para ele. Pensei também bastante em dar pro Knox, até porque acho que vai ser poucas vezes que talvez a gente consiga colocar ele num ranking que a gente poderia dar MVP, mas não tem como, não consigo tirar isso do Josh Allen, não tem como eu tirar essa premiação também, cara. Então, com toda certeza, vai para o senhor Josh Allen, por favor. Eu ia falar me engravida, mas deixa quieto. Mas é isso, cara. Josh Allen como MVP. Vamos falar aqui do momento de Turdo Thomas, né? Vamos falar sobre a jogada ofensiva. Vamos lá? Melhor jogada ofensiva. Vamos lá, Turdo Thomas. Agora você começa. Opa, vamos lá. Jogada ofensiva. Aqui eu fico feliz de dizer que ficou um pouco difícil para mim. Que felicidade que eu tenho de dizer isso. Que bom, porque né? Tivemos diversos momentos em que eu falei, eu poderia dar para esse, eu poderia dar para esse momento, eu poderia dar para esse momento. Mas eu pesei na questão de como que nós estávamos no momento da jogada. E eu vou dar para a corrida que o Josh Allen faz para a TD, porque era um momento em que a gente já estava se encaminhando para talvez uma derrota. Se Cincinnati pegasse a bola de novo, eles poderiam pontuar e abrir muito mais de vantagem do que eles estavam. Então, assim, estava
uma tensão maior nesse momento do jogo. E aí o Josh Allen ele consegue uma corrida que, cara, ninguém viu, que nem eu já mencionei isso aqui, ninguém viu essa corrida acontecendo, ninguém conseguiu imaginar que isso ia acontecer e ele consegue arrancar uma jogada incrível. Então, para mim, fica para a corrida do Josh Allen para TD. Justíssimo. Cara, no meu caso, é o passe para TD do Josh para o Shakir, que você já descreveu muito bem. Né? Ele criou uma janela, né, onde não tinha. Então, e por que eu escolhi esse daí? Né? A corrida do Josh é espetacular, salvou nosso jogo. Só que o jogo estava 14-3. Uma quarta para gol. Se a gente não pontua, no drive seguinte, o Bengals pontuou. Então seria 21-3. E aí é aquela jogada de desespero, né? O cara pressionado, ele sai pro lado, todo mundo naquela expectativa. Quem que vai estar lá? E geralmente é aquele passe lá no canto, lá no fundo, ou ele cruza o campo. Não, ele jogou no meio de 3 defensores. Shakir recebeu, pontuação, a gente volta pro jogo. No começo do jogo, né, a gente já tava meio que deixando o jogo sair. Então, para mim, essa foi a jogada ofensiva e foi desde lá, sabe? Eu olhei para aquela jogada e falei, cara, vai ser essa, não vou abandonar, não. Aí a corrida do Josh, claro, é espetacular, né? Comecei a pensar um pouquinho, falei, não, eu vou ficar com a minha mesmo. Não, tá certo, porque essa também claramente passou também na minha lista, velho. Eu falei, imagino. Se fosse em qualquer outro dos outros jogos que a gente estava sofrendo para achar uma jogada ofensiva, mas infelizmente, graças a Deus, nós tivemos bastante aí para a gente conseguir pensar. Vamos pegar desse jogo em próximo jogo, se precisar, né? É verdade. Posso puxar o jogo do jogo passado, cara, só porque eu assisti no momento que tá rolando. Isso. Vamos lá, galera. Vamos falar então agora sobre tackle do Bruce, sobre a nossa melhor jogada defensiva. Uhum. Ericão. Tackle do Bruce. Aqui também, graças a Deus, tinha bastante. Então, fala para nós, Ericão, qual dessas que você conseguiu escolher? A minha não tem como, cara. É o Pick Six, né? Não dá. Provavelmente vai ser igual, mas a Pick Six foi um negócio espetacular, assim. Tipo, ele muito bem posicionado, agarra a bola, sai correndo, escapa do tackle do Joe Burrow. O Chase tentando correr atrás dele não alcançou. Então, cara, é a melhor jogada defensiva e foi o que trouxe a gente pro jogo, né? Então, virou o jogo ou não? Só trouxe a gente? Deixa eu lembrar, deixa eu ver aqui. Não, nessa daí ele virou o jogo. Ele vira o jogo nessa? Virou o jogo. E depois a gente só tomou uma distância. Verdade. O jogo tava 28-25 e ele fez 28-32. Verdade. O jogo. Então, Pick Six. Não tem como tirar essa não, cara. Não tem como ser essa. Eu, na verdade, mencionei aqui, falei que tinha muitas, não tem muitas, que tiveram algumas jogadas importantes, mas essa não tem como. É a jogada que consegue fazer com que a gente tenha um up mesmo ali para a galera que estava desacreditada, uma esperança. Sim, sim. Mas, cara, o Bayford estava muito bem na jogada, ele poderia muito bem ter tentado taclear o Burrow, que acho que era a tentativa, mas, cara, ele faz um salto, consegue recepcionar a bola e a corrida que ele dá para o Six, cara, é incrível, incrível mesmo. Parabéns ao Bayford, porque, cara, que momento que está vivendo o Christian Benford, cara. Que continue, né? Que continue, com toda certeza, por favor. Cara, agora vamos para o nosso último momento, que é o nosso momento Dom Bibi. Dom Bibi, que é aí um momento emocionante, um momento que você mais achou assim maravilhoso, podemos colocar dessa forma aí no jogo. Momento Dom Bibi. Vamos lá, Ericão. É contigo, Célio. Bruno, não, fique tranquilo. Vai lá. Momento Dom Bibi, talvez não seja igual ao do Eric, porque eu vou colocar ele mais pelo que ele significou, cara. Mas o momento Dom Bibi, para mim, foi o segundo milagre defensivo. Porque o primeiro milagre defensivo era uma coisa que a gente estava precisando e conseguiu
E eu falei, beleza, só que agora o ataque do Cincinnati, ele vai conseguir a bola, ele vai Uhum. prolongar o jogo, então ele vai fazer uma campanha bem longa e vai conseguir passar à frente, a gente vai ficar com 1 minuto ou com alguns segundos aí para a gente conseguir talvez tentar converter de novo. Então eu falei, cara, a gente precisa de um segundo, alguma coisa que a defesa precisa fazer, mas eu não estava esperando que ela ia fazer logo na primeira jogada, cara. Então aquela mãozinha do Phillips encostando na bola, e aí o Epenesa, que já tá podendo aposentar de novo, Epenesa, que já, olha, jogada de novo, mais uma jogada que o Epenesa fez. Eu não sei porque criticam o Epenesa, cara. Esse ano ele tá bem, cara. Não, que isso, não é que tá voando. Não, mas aí o Epenesa consegue interceptar a bola depois do Phillips aí, colocando a mãozinha dele, e aí esse segundo milagre é o que realmente coloca a gente falando, agora a vitória está em mãos. A gente deixa de novo na mão do Josh Allen e ele faz o que ele precisa. Então, por esse segundo milagre que realmente a gente precisava e aconteceu na primeira jogada logo, cara, para mim esse momento foi muito emocionante, esse momento para mim recebe o momento do Bibi. Boa. Bom, como o momento emocionante do jogo não significa, para mim, né? Nunca significou exatamente uma jogada específica. Não. Para mim, o momento é justamente esse todo, né? O pick six, como eles chamam como diz, na expressão que eles usam, não, back-to-back interceptações. Certo. E a gente pontuando. E eu fiquei tão puto, assim, desculpa, perdão da palavra, porque eu fiquei tão, né, pô, caramba, interceptação, Benford, pá. Foi pro intervalo, eu fui tomar uma água. Quando eu voltei, eu não sei porque alguma coisa me distraiu. Quando eu voltei olhar pra TV, a gente já tava com a bola de novo. Então eu não vi o lance de primeira. Caramba, velho. E agora o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Daí o Twitter tava em polvorosa, assim, todo mundo falando. E, cara, foi emocionante justamente por isso, o momento todo, porque é o que você falou, cara. A gente precisava da defesa e ela apareceu no momento certo, virou o jogo pra gente e depois deu a oportunidade da gente abrir vantagem. Então, esse foi o momento mais emocionante para mim do jogo inteiro. E depois da corrida do Josh ainda, né? Porque daí é o que você falou, a gente precisa agora da defesa e ela apareceu. Então, foi isso. Com certeza. O momento do Bibi é todo momento. Pick six, interceptação, Big Phil, mãozinha, penência e bora. Os dois milagres, né? Não, esse realmente não tem como tirar desses momentos, assim, para quem assistiu, o cara foi algo único para se ver, foi incrível de ter conseguido acompanhar esse momento, cara. E essa é uma das coisas que é mais legal de torcer pro Buffalo, né, cara? Porque existem, na era Josh Allen, tudo bem, porque quem assiste antes do Josh Allen sabe que infelizmente a gente não tinha momentos assim, mas na era do Josh Allen, a gente, graças a Deus, tem diversos momentos que a gente realmente, toda temporada a gente tem um momento que a gente fala, cara, que bom que eu tô assistindo esse jogo. Que bom que a gente torce pra esse time. Que bom que eu torço pra esse time, cara. E realmente esse jogo teve esses dois momentos aí maravilhosos. Só para contextualizar, né, como o momento todo foi, eu fiz aqui, né, a gente estava perdendo de 28-18, faltando 8 minutos para acabar o jogo. Faltando 7 minutos, o Allen faz o TD corrido. Com 5 minutos, o Benford faz o TD da pick six. Com 5:35. Com 5:25 é interceptação. Com 2 minutos e 9, TD do Jackson Rose para a gente abrir vantagem. Com 2:19, os caras já pontuaram de novo. Então, assim, tipo, a gente ainda tomou aquele último TD. Então, o jogo foi emocionante o final do último quarto inteiro. Sim. E aí eles não conseguem fazer a conversão de 2 pontos, a gente acaba ganhando o jogo. E aí a jogada plus é a corrida, a última quarta descida, corrida do Josh Allen no final do jogo, para fazer a primeira, conseguir um first down e acabar, matar o jogo de vez. Esse é o jogo da quarta descida. Então, jogo da quarta descida. Então foi... O final do jogo ali foi espetacular de forma geral, assim. Os caras pontuando ali, putz, aquilo gelou de um jeito. E aí o Allen pega a bola e fala, não, deixa aqui, vou decidir. É bem lembrado dessa jogada, porque
poderíamos ter dado de volta a bola para o Burrow, Sim. né, cara? Isso ia ser de um risco gigantesco. Mas graças a Deus, o Josh Allen estava lá. Bom, acho que é isso, Eric. Nós conseguimos aí falar sobre o jogo que aconteceu contra a Cincinnati. Mencionamos os nossos pontos. Gostaríamos só de colocar que realmente isso é uma opinião nossa. Todo mundo tem o seu direito à opinião, né? Então, aqueles que discordam, fiquem tranquilos, o mundo é feito disso daí mesmo. Vamos, na verdade, continuar isso de uma forma sadia, cara. Semana que vem, agora nessa nossa reta final aí, né, de temporada regular, teremos um jogo contra os Patriots. Sabemos o quão isso é importante para nós. Em questão É o jogo assim da temporada. é o jogo da temporada. Em Pra questão mim, é o jogo da temporada. divisional, infelizmente eu acho que a gente não ganha divisão esse ano, tá? Não estou querendo ser pessimista. Cara, Eu só estou querendo dizer porque, infelizmente, os jogos que os Patriots têm para jogar até o final da temporada regular são jogos bem tranquilos, cara. Eles têm os Jets para pegar, eles têm o Miami Dolphins para pegar. Se eu não me engano, nós vamos ter os Browns, os Eagles, que é assim, pedrada no útero. E aí eu acho que a gente pega os Jets. finaliza com Jets. Finaliza com Jets. Cara, Eagles é uma pedrada. Mas vou falar o cenário para você, ó. Mande-me. Se a gente ganha do Patriots agora, a gente vai para 11-4 e o Patriots fica com... Não, a gente vai para 10-4, né? 10-4. Isso. E o Patriots fica com 11-3. O Patriots pega o Ravens logo após a gente. Ele pega o Ravens, verdade. E o Ravens precisa muito ganhar se quiser ir para o playoffs. Porque agora, né, a divisão do Ravens, se eu não me engano, eles estão em segundo. Deixa eu ver aqui, classificação. Isso, os Steelers estão na frente, 7-6. E eles estão 6-7, ou seja, eles precisam ganhar esse jogo. Esses dois próximos jogos, né? E o Ravens pega essa semana o Bengals. Então, assim, eles perderam pro Bengals há 2 semanas atrás. Tá. Essa semana, eles tomaram uma cacetada dos Steelers. E eles têm Bengals, Ravens, Patriots, Packers e Steelers no final. Ou seja, só depende deles. Se eles ganham do Bengals, eles precisam ganhar do Patriots de todo jeito. Ganhar do Packers, sim ou não, mas o Steelers no final eles vão ter que ganhar. Então, assim, eles não podem perder esses 2 próximos jogos. E se eles ganharem do Bengals, eles vão vir com tudo para cima do Patriots. E eu espero que eles ajudem-nos. Porque certeza. Daí o que acontece? A gente empata em pontos. O Bills pega daí Patriots, Browns, Eagles, que tá pra lá e pra cá. Eu não descartaria e jamais vou entrar nesse autódromo contra o Eagles. Barkley. Mas o jogo que eu vi ontem, cara, não sei se você assistiu o jogo ontem, Eagles e Chargers. Cara, foi um jogo ridículo, mano. Os caras fizeram de tudo pra perder. Então, e a gente finaliza com Jets. E aí graças a Deus, dá pra... já acabou a temporada, né? Só que aí a gente empata, né, Ericão? Então, mas aí que vem a questão divisional, né? O Patriots pega Jets e Dolphins nos 2 últimos jogos. Eles precisando ganhar, se eles perdem pro Ravens e perdem pra gente semana que vem, a gente vai empatado até o último jogo. Aí a gente fazer aquela prece pra Tua Tango Bailô e companhia. Que dá pra acontecer, porque o jogo que a gente perdeu pra Miami, cara, é óbvio, né? Total erro nosso, mas assim, Miami, turnover. Cara, mas Miami às vezes tem uns respingos de jogo. Sim. Que eu vou te falar, cara. E se eu não me engano, acho que esse jogo de Patriots e Miami, eu acho que é em Miami. Se eu não estiver enganado, talvez seja em Miami. Pela classificação, o Dolphins ainda tem chance de ir pro playoff. Cara, olha isso. Ele tá com a mesma pontuação do Chiefs. 6-7. Ou seja, talvez eles joguem com uma gana aí, hein? Existe um caminho onde, tipo... Esse mundo existe. Então, assim, se não for pra eles irem pro playoffs, pelo menos, né, tira o Patriots. Ajudar. Não, eu quero pelo menos estragar a festa do Patriots.
Então, verdade. assim, existe um caminho. Vai ser difícil, o Patriots está bem, os caras estão jogando bem, mas se a gente ganha deles, o Ravens vem com tudo depois, existe um caminho aí pra gente ganhar essa divisão ainda. Olha, o Ericão, ele realmente conseguiu colocar Eu fiz fogo essa maior no análise meu aí. coração, cara. Obrigado, Ericão, porque lógico. realmente, assim, eu vou falar para vocês, realmente a minha porcentagem quando eu entrei nesse episódio aqui de que nós poderíamos ganhar a divisão é que ela estava abaixo de 30%. O Ericão agora, do jeito que ele colocou aqui, eu vou colocar até 50%, velho. Vou falar para você existe que, assim, uma possibilidade, existe sabe? Esse mundo. Só que para isso, a gente tem que ganhar esse domingo. Precisamos ganhar esse domingo, exatamente. Então, todos nós aí vamos colocar aí em suas orações, vamos colocar aí nos seus pensamentos positivos, para que esse domingo aí, nos Bills e Patriots, a gente tenha um ótimo jogo novamente. Galera, no próximo episódio nós teremos aí de volta o Celhão, se Deus quiser, nosso mestre aí dessa nossa campanha de D&D. E queria agradecer ao Ericão, cara. Eric, muito obrigado novamente por poder participar aí com a gente mais uma vez. Que isso, cara. Tamo junto. Eu agradeço o convite. Celhão, espero que você tenha aproveitado bem a sua bye week. Brunão arrebentou no host, cara. Foi top. A conversa foi boa. Demos risada e ganhamos o jogo, né? É sempre bom fazer programa quando a gente ganha o jogo. E é sempre bom falar de Bills. Valeu, galera que tá nos escutando, assistindo. Não esqueçam de curtir. Go Bills. É isso, galera. Como o Eric falou, é sempre bom falar de Buffalo Bills, principalmente quando a gente ganha, né? Mas é isso, que fica aí a mensagem para todos. Vamos continuar torcendo aí com grande carinho, cara. E é isso. Obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Realmente não esqueçam aí de deixar o seu curtir. Para quem não nos segue, por favor, nos sigam nas redes sociais, no Spotify, Instagram, YouTube. Vamos ajudar aí o canal a crescer sempre mais. E é isso, galera. Vocês tenham aí uma excelente semana e que a gente possa se ver aí numa próxima. Deus abençoe a todos. Valeu e Go Bills!